Eu decidi fazer esse vídeo porque várias pessoas me perguntam como começar os meus investimentos, como montar uma carteira de investimentos, qual a carteira de investimentos ideal, quais investimentos eu faço. Hoje eu vou te entregar um guia completo sobre isso. Me acompanhe. Em primeiro lugar, nada do que eu mencionar no conteúdo de hoje é uma regra. Em segundo lugar, existem várias formas, métodos para começar a investir. E provavelmente cada investidor desenvolve o seu método ao longo do tempo. Sendo assim, não existe uma forma correta ou errada de começar a investir. Mas podemos seguir um caminho para começar a organizar este início. E após, fica mais fácil você desenvolver o seu método ou até mesmo modificar este método inicial, baseado nas suas características de investidor, no seu perfil investidor. Eu fiz essa citação porque não adianta eu dizer para você investir em renda fixa no começo, se você depois de um tempo decidir investir em renda variável. Pelo fato de não gostar de renda fixa, pelo fato da renda variável ser mais dinâmica, mais emocionante, enfim. Todos os passos que eu citar, vou deixar os links dos respectivos vídeos na descrição, para este vídeo não ficar muito extenso, ok? Caso você tenha alguma dúvida, assiste este vídeo e depois retorna nesse aqui. Bom, o primeiro passo para iniciar os seus investimentos é você ter um caixa, uma reserva, um fundo. Tudo o que você vai fazer, todos os investimentos que vai realizar, será através desse caixa. Todas as oportunidades que o mercado financeiro vai lhe oferecer, você vai aproveitar através desse caixa. Depois que você fez o seu caixa, a sua reserva, tenha em mente o seguinte: você nunca vai deixar de colocar um valor neste caixa, mesmo que a sua reserva de emergência já tenha sido atingida. Aquele valor de 6 vezes você já conseguiu guardar. Ou seja, essa não é uma regra desenvolvida por mim, mas sim por vários especialistas financeiros e pelo maior investidor do nosso tempo, Sr. Warren Buffett. Uma de suas principais regras é: tenha em caixa a mesma proporção, o mesmo valor que você tem investido. Se funciona para este senhor, que tem um patrimônio líquido avaliado em mais de 110 bilhões de dólares, acho que funciona, não acho? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E quem já conseguiu construir a sua reserva. Hashtag meta batida ou hashtag meta não batida. Quero saber, fiquei curioso. Caso você não queira fazer a sua reserva no primeiro momento, não tem problema. O importante é você ter um valor definido, um valor separado, para você fazer os seus aportes todos os meses, religiosamente. Mais para frente você pode pensar em colocar em prática a ideia do seu caixa. Bom, e como mencionei, o segundo passo é ter um valor sagrado para investir, para seus aportes mensais. Esse valor será importante para te direcionar com os investimentos que você vai fazer. Ou seja, quando você desenvolver a sua carteira, a mesma deverá ter um equilíbrio, a famosa diversificação. Esse equilíbrio será baseado nas classes dos ativos que você terá. Exemplo: se você aplicar R$5.000 em uma renda fixa, o ideal depois de um determinado tempo, depois de adquirir mais confiança, mais conhecimento, ter também R$5.000 em renda variável, em ações, por exemplo. Esse movimento é importante porque cada ativo performa mais positivo ou mais negativo com as mudanças do mercado financeiro, da economia, com eventuais crises econômicas. Por isso também é importante ter o caixa, porque ele também fará parte desse equilíbrio. Vamos voltar para 2020. Imagina se você já tivesse o conhecimento básico de como funciona o mercado financeiro, o mercado de renda variável. Se você já tivesse analisado algumas empresas baseado nos indicadores fundamentalistas e tivesse um valor de 50, 100 mil reais no seu caixa. Imagina o supermercado que você faria depois de fevereiro, quando se instalou mundialmente a crise do coronavírus e a nossa bolsa caiu mais de 35%. Já imaginou o tamanho do carrinho de compras que você teria feito? Agora, e se tivesse 200 mil reais? E se tivesse R$500 mil?
Perceberam a importância do caixa? O terceiro passo é se cadastrar em uma corretora de valores. Hoje no mercado, temos várias corretoras que operam no sistema financeiro. E temos algumas que já são mais enraizadas do que as outras. Lembrete, nenhuma corretora é patrocinadora do canal. Então, como exemplo, temos a XP Investimentos, a Clear, a Rico, a Easy Invest. Cada uma delas tem a sua particularidade, as suas regras, as suas políticas, as suas taxas e em quais ativos atuam. Caso você tenha alguma dúvida para escolher uma corretora, para saber se essa corretora não é fraudulenta ou não, basta você entrar no site da CVM e consultar as corretoras que são cadastradas. Então, por exemplo, o forte da Clear é a renda variável, ações, FIIs, BDRs, ETFs, com taxa zero de corretagem. Toda operação de compra ou venda que você realizar, não será cobrado nenhuma taxa para essas operações, ou seja, taxa de corretagem. A Easy Invest, por sua vez, tem uma gama completa em renda fixa, Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs e etc. Qualquer uma dessas que eu mencionei, seu cadastro é gratuito. Basta entrar no site da Que Escolher e se cadastrar de forma rápida e simples. Depois que o seu cadastro for concluído e você receber o seu acesso a essa corretora, você terá um número de conta dentro desta corretora para efetuar a transferência daquele valor sagrado que você vai aplicar todo mês. Depois que fizer a primeira transferência, basta escolher aquele título ou ativo que vai investir. É bem simples de fazer. Depois que você realizar a sua primeira transferência, geralmente o valor entra logo em seguida na sua conta dentro desta corretora. O quarto passo, escolher quais ativos vai investir. A partir deste ponto, deste passo, vai haver um divisor de águas. Porque muitas pessoas vão concordar ou discordar. Mas eu pensei nesse guia de uma forma como se eu fosse começar a investir. Começar hoje a minha carteira. E como eu estaria começando, provavelmente ainda não teria muito conhecimento técnico ou muita confiança para investir em qualquer ativo, em qualquer papel. Sendo assim, com um perfil inicial mais conservador, seria indicado começar pela renda fixa. Os mesmos títulos que eu mencionei no exemplo das corretoras. Títulos do Tesouro Direto, fundos de renda fixa ou fundos DI, CDBs, LCIs, LCAs e etc. Cada ativo desse tem as suas características. Por exemplo, o Tesouro Direto tem como característica os valores iniciais de investimento de aplicação serem baixos, em torno de R$100. Ou seja, se neste momento, neste início, você não tem muito capital para investir ou não quer arriscar com valores maiores, pode começar pelos títulos do Tesouro Direto. Para o caso dos fundos de renda fixa ou fundos DI, os valores iniciais são um pouco maiores, na média de R$2.000. E depois de aportar em um fundo escolhido, aí sim você pode fazer movimentações, aplicações mensais a partir de R$100. Para o caso das LCIs e LCAs, como são títulos que estão ligados diretamente com a economia do nosso país, o governo te dá um incentivo. Não tem incidência de R sobre as letras de crédito. Ou seja, em qualquer letra que você aplicar, depois do vencimento desta letra de crédito, você obter uma rentabilidade de 5%, por exemplo, sobre o seu investimento inicial, você não vai pagar 22,5% de IR sobre essa rentabilidade. É isento. Estudem com calma essas opções de renda fixa e comecem a montar a sua carteira de investimentos. Lembrete, perceberam como é possível, mesmo aplicando só em renda fixa, você diversificar a sua carteira? Você tem pelo menos 5 classes para aplicar. Ou seja, ótimas opções nesse primeiro momento ou para os perfis mais conservadores. Depois de iniciar a sua carteira com essas modalidades de renda fixa, vamos para o quinto passo, os FIIs, Fundos de Investimentos Imobiliários. Aqui começamos a investir em renda variável, uma vez que os FIIs são diretamente negociados dentro da B3. A grande característica dos FIIs é que ao comprar cotas daqueles fundos que você escolher, todo mês você vai receber dividendos, ou seja, participação dos lucros desses fundos, como se fosse um aluguel. E esses aluguéis
também são isentos de IR. Ou seja, ao invés de você comprar um imóvel físico, você compra cotas de fundos que são donos de prédios, galpões, shopping centers, hotéis, agências bancárias e etc. Ao comprar cotas desses fundos, você vai receber todo mês um aluguel respectivo ao número de cotas que tem. E essa isenção de IR é uma tremenda vantagem, porque todo mês você vai ter dinheiro entrando na sua conta, livre de imposto. Você começa a ter fluxo de caixa. Somando esse fluxo de caixa com mais aquele valor sagrado de aportes mensais e reinvestindo esses valores dentro dos seus fundos, você começa a ser beneficiado pelos juros compostos e passa a ganhar cada vez mais nos meses seguintes. Simplificando, aplicou no primeiro mês, no segundo mês você já vai receber um aluguel correspondente ao número de cotas que comprou desse fundo. Pegue esse valor, some com aquele valor sagrado e reinvista nesse fundo ou nos fundos que tem na sua carteira. Faça com que os juros compostos trabalhem para você. Todo mês, a partir do segundo mês, você terá um valor maior entrando na sua conta. E como a metodologia dos fundos é bem parecida com as das ações, aqui chegamos no sexto passo, as ações. Hoje temos mais de 400 empresas listadas na B3. Ou seja, um leque gigantesco de setores e de empresas que você pode investir. Quando você aplicar os indicadores de análise fundamentalista, vai chegar a um resultado com as empresas, com as ações que você vai investir. E as ações são um pouco diferentes dos FIIs. Os lucros são distribuídos no formato de dividendos e JCP, juros sobre capital próprio. Ou seja, você pode receber uma vez por mês, uma vez por bimestre, uma vez por semestre e até uma vez por ano. E tem empresas que não distribuem essa parcela de lucro, esses dividendos. Ela reinveste em seu próprio crescimento. E você só ganha com a valorização dessa ação. E o sétimo e último passo, após iniciar a sua carteira de ações, podemos diversificar a nossa parcela de renda variável para investimentos em BDRs e ETFs. BDRs são certificados de depósitos de valores mobiliários de empresas estrangeiras negociados dentro da nossa B3. E ETFs são fundos de índice ou fundos de investimentos, que são negociados na B3 como se fosse uma ação. É um título que é como se fosse um condomínio de investidores que aplicam seu capital em conjunto. Como se tratam de investimentos mais avançados, não vou abordar essas duas ideias nesse momento, para não confundir. O mais importante é você saber que eles existem e que são ótimas opções para diversificação em renda variável. E quando já possuir uma carteira formada, pode também fazer o equilíbrio diversificando nesses outros setores. Aí você vai poder pensar com mais detalhes em investir em BDRs e ETFs. E se você está se perguntando qual é esse equilíbrio ideal, de novo, não é uma regra. Para mim, é o melhor formato de equilíbrio que existe. São 4 divisões. 25% do seu patrimônio total investido em cada uma delas. Ou seja, caixa, renda fixa, renda variável e títulos estrangeiros, BDRs e ETFs. E se for seguir o método do Sr. Buffett, você vai ter 50% no seu caixa e os outros 50% divididos nessas outras 3 classes, renda fixa, renda variável e títulos estrangeiros. Bom, eu trouxe esse guia hoje para vocês de uma maneira mais resumida, para o vídeo não ficar muito extenso. E também você pode até definir um 8º passo, se gostar de aplicar nestas ações estrangeiras, você pode também até abrir conta em corretora de valores fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, e aplicar diretamente nas ações das empresas que você quiser. Espero que eu tenha conseguido lhes ajudar, ter um norte de como é possível você iniciar os seus investimentos e desenvolver a sua carteira de ativos. O primeiro ponto importante deste vídeo é fundamental você construir o seu caixa, sua reserva, para não deixar nenhuma oportunidade passar e se arrepender depois. O segundo ponto importante, todo e qualquer dividendo, provento,
juros que você receber de qualquer investimento, sendo em renda fixa ou renda variável, preocupe-se em reinvestir na sua carteira. Não gaste, não desperdice, porque desta maneira você está fazendo seu dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar pelo seu dinheiro. Lá na frente, depois que você atingir as suas metas, sua liberdade financeira, aí sim você pode se dar ao luxo de gastar o que receber. O terceiro ponto importante: todos os vídeos relacionados aos investimentos que eu mencionei no vídeo de hoje estão na descrição, para facilitar a sua pesquisa, caso tenha alguma dúvida em um determinado investimento. E o quarto ponto, e o mais importante de todos: se inscreve no canal, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo com todos os seus conhecidos, seus amigos, que estão querendo começar a investir, mas não sabe como, não sabe por onde começar, ok? Só assim eu tenho motivação para continuar a trazer esse tipo de conhecimento para vocês. Boa sorte com a construção dos seus investimentos, da sua carteira. Lembram, minha maior vontade é ver todos vocês ricos. E se eu tiver uma parcela de culpa nisso, vou ficar extremamente feliz. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau!